Olá, como vai? Tudo bem? Hoje é domingo, dia do Senhor, ocasião especial para refletirmos a palavra de Deus. Padre Roberto deixou-nos uma questão importante, uma questão interessante sobre o uso das imagens na igreja. Um tema que dá o que falar, né? Mas que é importante a gente entender com um pouquinho mais de profundidade. Primeira coisa, fundamental, é compreendermos que todo texto bíblico, ele possui um contexto. Se nós tirarmos esse texto do seu contexto, ele pode virar pretexto para muitas outras questões, inclusive acusações perigosas, equivocadas, como das quais a igreja recebe em relação às imagens. Ora, as coisas são muito mais complexas do que parecem. O mesmo Deus que no livro do Êxodo proíbe fazer imagens, como está em Êxodo 20, é o mesmo Deus que no mesmo livro de Êxodo, já no capítulo 25, manda fazer imagens, ao Moisés construir, pedindo que Moisés construísse 2 querubins na Arca da Aliança. Então, o mesmo Deus que proíbe fazer imagens, manda fazer imagens. Isso está no mesmo livro, Êxodo. Ora, Salomão, o rei, construiu um templo a Deus, ao Deus de Israel, e nesse templo ele mandou ser construída 2 imagens grandes, de 10 metros aproximadamente, de querubins. E diz a Sagrada Escritura que Deus se agradou desse templo. Isso está no 2º livro de Crônicas, no capítulo 3. É relatado a ordem do rei Salomão, da construção dos querubins, e já no capítulo 7 é manifestada a alegria de Deus. Deus se agrada com aquele templo e tudo que havia nele. Ora, veja bem, a igreja compreende as coisas com uma profundidade que vai além do sentido literal. A Bíblia não é um livro para ser compreendido ao pé da letra. Se fôssemos tomar a Bíblia ao pé da letra, tinha tanta coisa a ser feita que nós não fazemos. E outra, nós católicos, nós cristãos, compreendemos tudo aquilo que está no Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, à luz do Segundo Testamento, da nova e eterna aliança. Então as coisas relatadas no Primeiro Testamento, se não relidas à luz de Cristo, elas podem ter significações que para nós não faz sentido. Nós, católicos, compreendemos muito bem que a adoração é um culto prestado exclusivamente a Deus. É o reconhecimento de que somos criaturas diante dele, Criador. É o reconhecimento e exaltação da sua grandeza, a inclinação do nosso espírito respeitosamente ao seu senhorio, ao único senhorio de Deus. O Catecismo da Igreja, do número 2628, diz que é só ao Deus Trino o culto de adoração. E temos muito clareza disso. O culto que prestamos aos santos é infinitamente inferior ao culto prestado a Deus, é o culto de veneração, do Lia, o culto de admiração, de testemunho. Nossa, é possível sermos então aquilo que Deus quer que sejamos. Nós esperamos fazer parte da sociedade deles, eles são inspiração. Olhando o que Deus realizou nos santos, nós suspiramos pelo próprio Deus, suspiramos pelo Salvador. Portanto, o culto prestado aos santos é um culto, em última instância, de reconhecimento do que Deus faz e fez neles. Nós não divinizamos ninguém, nada mais do que ao próprio Deus, a Ele o senhorio e a ninguém mais. Então o uso das imagens, dos ícones, são, em última instância, instrumentos pedagógicos, mistagógicos, que nos encaminham para a graça de Cristo. As pessoas representadas naquelas imagens, e as imagens são apenas barro, gesso, cerâmica, elas não têm poder por elas mesmas, em hipótese nenhuma. As pessoas representadas naquelas imagens manifestam a nuvem de testemunhas que vivem em Deus, que viveram em Deus, e nos apontam como uma seta para esse mesmo Deus. Somos o que somos
unicamente pela graça de Deus, é o que os santos nos anunciam. E, portanto, abramos as portas do nosso coração a Deus. Eles não são dignos de adoração, somente Deus é digno de adoração. As imagens nos ajudam a visualizar, é uma provocação estética que tem um encaminhamento de uma provocação espiritual, mas elas não falam por elas mesmas. É o que Deus faz naquelas pessoas representadas nas imagens que é o que importa. Não é ponto central da nossa fé ter ou não ter imagens. Você pode muito bem viver o seu catolicismo sem ter imagens na sua casa. É isso. Padre, deixo então uma questão para o senhor. O senhor comentou no último vídeo sobre os profetas. Fale para nós um pouquinho sobre o que são as predileções proféticas, o que isso quer dizer. Um abraço a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.